Olá pessoal, espero que estejam todos bem. A gente vai começar uma série de vídeos referente ao curso de eletrotécnica. Nesse começo aqui a gente está trabalhando com essas referências, em especial o livro do Tipler, de Física 2, para quem quiser seguir esse conteúdo. E assim que a gente terminar essa parte inicial, que vai falar de circuito RLC e um pouquinho de transformadores, então a gente vai partir para a sequência do livro do Mamed. Bom, aqui alguns comentários antes da gente começar. O vídeo ele consiste de comentários gerais sobre o conteúdo que está sendo disponibilizado, é o mesmo PDF que eu estou usando, apresentando aqui no vídeo. E ele são comentários e também serve como um guia para encontrar os materiais, as sessões mais completas nos livros que estão aí indicados na bibliografia básica. Como tem algumas versões diferentes aí do Tipler, é interessante ter esse material de referência para a gente poder, para todo mundo poder se localizar na referência mais completa e estudar os assuntos em maiores detalhes. Eu também aproveito para esclarecer que houve uma distância entre a postagem do material e a disponibilização do vídeo. Inicialmente, porque existia o objetivo de que os alunos fuçassem um pouco no Classroom, tirassem algumas dúvidas. Eu sei que a maioria teve aula no primeiro semestre de Classroom, mas sempre vale testar, fazer alguma coisa, outra, ver como funciona. Então, eu achei que era justo disponibilizar esse tempinho. E também para que os alunos fossem lendo o material, porque eu acredito que acaba sendo um pouco mais proveitoso ler o material antes de assistir o vídeo. Se não for para vocês, por favor me informe. E por fim, que eu sigo à disposição para esclarecer dúvidas. Eu estou tentando centralizar a maioria das atividades no Google Classroom, porque é um pouco mais organizado, evita aquelas discussões de na equação 2 ou na equação 3, e aí eu não sei a equação 2 de que aula que é. Ou seja, quando se comenta diretamente no material postado, acaba facilitando um pouco entender sobre o que se refere a questão. E por fim comentar que, como eu falei no nosso primeiro encontro, essa referência que eu tenho usado como aula 1, aula 2, aula 3, não corresponde exatamente àquele horário de aula estabelecido, mas funciona como uma indexação, uma numeração, para a gente conseguir ter referências em relação ao conteúdo, para a gente conseguir referenciar quando a gente vai discutir uma dúvida ou algo desse tipo. E por isso que eu estou usando esse sistema, só para não colocar nenhum número aleatório ou algo desse tipo. Todavia, quem não quiser fazer a discussão via Classroom, preferir usar o e-mail, eu estou à disposição. E vale lembrar, quem quiser discutir alguma questão pontual, ou se a turma inteira quiser discutir um assunto específico, eu me coloco à disposição, conforme eu mencionei também, fazendo uso do horário reservado para a aula. Então, acho que esses eram todos os avisos, e a minha tentativa aqui vai ser de, por fim, fazer vídeos relativamente curtos, vídeos de 20, 30 minutos no máximo, para não cansar ninguém. Bom, vamos começar então. Nossa primeira sessão trata a corrente alternada. 99% da energia elétrica que é usado diariamente
é produzido por geradores elétricos na forma de corrente alternada. Quando eu falo geradores elétricos, não são só hidrelétricas, eu estou falando sobre termoelétricas, e se a gente levar isso para outros países, né, que acabam explorando outras formas de energia, inclui energia eólica, energia nuclear e assim por diante. Eu acho que aqui, nesse Fundamentos da Corrente Alternada, eu vou acabar ressaltando algumas diferenças que a gente tem em relação a outros países, que é uma questão cultural e coisa para a gente pensar também. Uma dessas coisas é a questão da escolha da forma da energia. Existem países desenvolvidos onde a gente consegue escolher que tipo de energia a gente quer usar. Se a gente quer usar energia nuclear, energia eólica, energia hidrelétrica. E serve meu comentário para que aqui no Brasil seria bastante interessante a gente ter esse sistema de escolha. Todavia, a gente pode discutir isso numa conversa no Google Meet. Bom, a energia elétrica ela pode ser distribuída em grandes regiões, e para fazer isso, o que acontece é que a gente faz uma elevação na tensão. Então, se a gente lembrar de conceitos de elétrica, a gente vai ver que existe uma relação entre tensão e corrente, principalmente se a gente associar isso a um resistor, né? Vamos imaginar aí que esse resistor é uma carga que tá aí na rede, e que a gente tem um efeito quando passa uma corrente por um fio chamado de efeito Joule. Esse efeito Joule, para a gente entender ele de maneira microscópica, ele vai estar tratando a colisão de elétrons na estrutura, na camada eletrônica, né, na camada de valência dos metais, que é onde a gente tem elétrons sobrando, e por isso que eles se tornam materiais condutores. Só que quando a gente tenta movimentar eles por uma diferença de potencial muito grande, né, muito maior do que a capacidade do metal que a gente está tratando, o que acontece é que a gente acaba arrancando elétrons, acelerando, gerando colisões, e isso essas colisões resultam numa dissipação de energia, e isso gera o efeito que a gente conhece por efeito Joule, que é um efeito de aquecimento nesses condutores. Então, uma das alternativas que a gente tem é de aumentar essa tensão, porque aumentando a tensão a gente consegue, a gente pode pensar também por uma relação de conservação de energia, né? Então, a gente consegue fazer com que passe por essa rede uma corrente menor, gerando assim uma perda por efeito Joule menor. Correntes alternadas. Com correntes alternadas, a energia ela pode ser transformada, então, para baixas tensões, altas tensões, dependendo da onde a gente está trabalhando. Então, por exemplo, em casa não é interessante a gente ter sistemas de alta tensão, porque isso gera riscos. E uma das coisas que a gente pode considerar é que as perdas nessas transformações para distribuição e uso local, elas são desprezáveis. Bom, aqui eu fiz um comentário que o livro está usando uma outra realidade. Como o Tipler ele é norte-americano, se eu não estou enganado, eu acredito que ele está levando em consideração essa realidade. Eu fiz questão de fazer uma busca no Google e peguei o primeiro link de um PDF que apareceu. É uma apresentação de Davi Antunes Lima. Ele é superintendente de gestão tarifária da ANEEL,
que é a Agência Nacional de Energia Elétrica. É uma apresentação que ele fez no dia 16 de maio de 2018. Eu não sei aonde ele fez essa apresentação e em que contexto, então eu estou simplesmente extraindo informações que estão contidas nessa apresentação, que está disponível no Google pela busca, onde ele relata que em 2016 houveram perdas na distribuição de aproximadamente 14% da energia injetada. 14% é um valor muito alto. A gente está pagando esse preço. Esse preço é repassado para o consumidor final. Então, isso poderia não refletir muito bem essa ideia que a gente fala que essa energia pode ser transformada para distribuição com perdas desprezáveis. 14% não é desprezável, é uma quantia considerável. Por outro lado, a hora que a gente começa a pensar, ele traz um outro resultado, que ele fala que as perdas, 2016 ainda, na rede básica, ela é de aproximadamente 1,6% da energia injetada na rede. A rede básica, eu estou entendendo que é essa rede dentro das cidades, e aí o que a gente está falando é dessa energia perdida por transformadores, e se a gente for pensar em 1%, 1,6%, aí, claro, poderia ser sempre, quanto menor melhor, né? Mas aí sim a gente pode considerar como desprezável. Bom, a gente mencionou a questão de transformação, e essa transformação ela é realizada por um dispositivo chamado transformador. A gente vai ver mais detalhes sobre o transformador, que ele é um dispositivo formado por espiras, quase sempre num núcleo de ferro, onde você consegue fazer uma mudança das tensões de entrada e saída, ou seja, transformando uma determinada tensão em outra determinada tensão, por meio de indução magnética. Na sequência, acho que mais 3 ou 4 conteúdos, a gente vai fazer uma apresentação já mostrando um transformador e estabelecendo as relações matemáticas do transformador. Bom, no Brasil ficou convencionado, né, que a gente vai empregar a corrente senoidal de 60 Hz. Essa é uma questão também interessante, tem algumas curiosidades. Alguns países empregam a 50 Hz, né, essa é uma padronização, e corresponde à frequência da onda senoidal da corrente elétrica. Se eu não me engano, eu preciso dar uma olhada com mais detalhes, mas se eu não me engano, a questão de Itaipu era assim, né? O Brasil usa 60 Hz, no Paraguai 50 Hz, e isso aí gera alguns problemas, porque converter essa frequência já é um pouquinho complicado. Tá. Então, como a gente compra a parte da energia deles, deve existir um controle aí nessa frequência do giro das turbinas, né, para direcionar a energia para um país ou para o outro. Bom, no Brasil a gente acaba tendo alguns tipos de corrente que a gente também vai estudar a fundo, como o 110 monofásico. Quando a gente fala de monofásico, a gente está falando de uma fase, né, um fio, vamos entender assim, né, um dos condutores chegando com essa onda senoidal, uma tensão de 110 volts. A gente tem o 220 monofásico, em Brasília é 220 monofásico, que me lembro. A gente pode ter o 220 bifásico, aqui em Rio Preto nós temos, né, que seriam duas entradas 110, e essas ondas elas estão em fase, então quando somadas isso acaba dando uma diferença de 220 volts. Tem trifásicos e assim segue, a gente vai estudar esses tipos ao longo do curso. A estrutura de uma hidrelétrica, que é a nossa principal fonte de energia no Brasil, ela vai consistir de aqui, deixa eu só para
aparecer de onde eu tirei essa imagem não é minha. Em geral a gente constrói uma barragem, né? Nessa barragem a gente segura essa água, né? E essa água ela é controlada, a passagem dela por um duto que gira uma turbina. Então essa água que gira essa turbina gera energia elétrica, transformando energia mecânica em energia elétrica. Então essa água é dispersada, ou seja, o rio segue o seu fluxo natural. Então ela é transmitida pela rede. Aqui em geral tem transformadores para fazer aquela mudança de tensão, né, para a gente ter uma perda menor por efeito Joule. Então essa energia é distribuída para a gente. A corrente alternada ela pode ser produzida pela força eletromotriz, induzida pelo movimento ou por indução magnética em um gerador de corrente alternada. E ele é projetado para fornecer uma onda senoidal. Aqui, só um comentário, né? O livro que eu uso, ele fala de queda de potencial. É uma tradução infeliz. Então, toda vez que vocês verem queda de potencial, entendam como diferença de potencial. Acho que nas versões... A minha versão é muito antiga. A minha versão é do século passado. Mas os Tiplers novos já devem ter isso corrigido. Então, vamos estudar como é que funciona uma corrente alternada em um resistor, porque ela muda um pouquinho em relação ao que a gente aprendeu para corrente contínua em um resistor lá no ensino médio. Bom, a gente começa o estudo apresentando mais ou menos um esquema aqui, né, de um gerador elétrico. Eu deixei esse aqui porque é uma forma, vamos dizer assim, simplificada da gente entender que a gente tem uma bobina girando em torno de um campo magnético. Então, esse giro acaba induzindo uma corrente, e então essa corrente é o que a gente captura, que é o que a gente está de interesse. No livro tem uma outra representação que é mais parecida com essa imagem que eu encontrei na internet também. Os links da onde eu tirei essas coisas estão disponíveis no PDF. Todavia que eu coloquei as duas porque nesse caso eu não tenho uma espira circular, né? Ela é uma espira quadrada com as bordas arredondadas. Isso aqui poderia gerar um certo problema para a gente. Então, por isso que eu acabei colocando as duas figuras. E aqui vale sempre lembrar também, né, que a gente pode estar girando a espira ou a gente pode estar girando esses ímãs que formam esse campo magnético. E aqui, claro, como a gente está iniciando um estudo, a gente vai pelo caminho sempre mais simples, né? Que em campo magnético uniforme, espira circular e coisas desse tipo. Depois que a gente tiver um pouco mais de malícia com o sistema, né? Tiver mais conhecimento, então a gente parte para situações mais complicadas. Então esses são típicos geradores que a gente pode converter energia mecânica para energia elétrica pelo giro dessa espira imersa no campo magnético. E na hora que a gente fizer esse giro, né, a gente vai acabar tendo posições, né, dessa espira. Então, quando ela estiver completamente paralelo ao campo magnético, a gente não deve ter uma indução de corrente. Quando a gente vai fazendo a curva, a gente deve ir gerando essa corrente de novo, né? Eu estou falando do movimento em relação ao eixo central da espira. E por isso que a gente vai acabar tendo essa força eletromotriz do gerador aparecendo como uma função senoidal. Aqui, né, gente, o pessoal vai pegar e falar assim: pô, mas você foi lá, falou de uma função senoidal e a primeira equação que aparece com cosseno. Bom, isso aqui é porque a gente acaba usando a convenção de que um seno
ele é um cosseno defasado em π/2, né? Então, vai depender sempre de como que a gente está escolhendo o nosso T0. E por convenção, para poder usar o que o livro, a forma como o livro desenvolveu, ou seja, para não ter uma questão aqui de ter mais uma soma de ângulo aqui dentro, a gente está usando cosseno. Mas é uma questão de escolha. Bom, aqui o livro considera o W uma rapidez, né? O número de voltas que essa bobina dá, e o número de voltas que a bobina dá, e esse T aqui representa o tempo, porque essa variação ela ocorre no tempo. Então, nesse caso, se a gente tiver uma bobina com N voltas, com área A, o campo magnético for uniforme, com intensidade B e tudo mais, o pico vai ser dado por ômega NB A. Então, quanto mais espiras, ou seja, a gente tem uma relação direta aqui do campo magnético, das espiras e da área. Bom, vamos seguir. Aqui é apresentado um diagrama, e aqui vai um outro comentário, né, que o livro fala que a gente está com um circuito AC, de corrente alternada, né? AC a gente está se referenciando à corrente alternada. A gente usa esse símbolo, né, que está apresentado aqui, uma bolinha com um tiozinho dentro, né, uma funçãozinha seno aí dentro. E ele fala que esse resistor nessa figura está em série com a nossa fonte, né, de nosso gerador. Aqui, gente, só para esclarecer, eu fiz uma piadinha nos comentários, né? À primeira vista, o aluno poderia falar assim: olha, esse circuito ele está em paralelo, ele não está em série. Bom, o livro vai fazer a seguinte leitura. Aqui, se você quiser falar que ele está em paralelo, eu vou entender que ele está em paralelo também. O ponto de falar que está em série é que quando você tem um circuito em série, significa que ele é percorrido, os elementos do circuito é percorrido pela mesma corrente. E quando o meu circuito está em paralelo, significa que ele está sujeito à mesma diferença de potencial. Então, no fundo, como eu não tenho divisão de corrente aqui, nem nada, é só um elemento que está pendurado no meu circuito, e como depois a gente vai tentar associar resistores com indutores e capacitores, o livro já considerou logo de cara que esse é um circuito em série. Então eu conto com o entendimento de vocês. Aqui vale lembrar que um gerador ele é considerado ideal se a resistência interna, a autoindutância e a capacitância são desprezáveis na vida real. Quase sempre esses valores são bem baixos. Então a gente não precisa se preocupar muito com essas perdas. Bom, como eu falei para vocês, né, essa diferença de tensão gerada pela força eletromotriz, ele vai refletir no potencial a qual o resistor está sujeito, porque ele está aqui, né, ligado a gente pode pensar que ele está ligado aqui em paralelo, né, então está sujeito à mesma tensão, o qual o gerador impõe a ele. Então, se existe essa variação, né, na força eletromotriz dada pela equação 1, que é uma variação de cosseno de ômega t, isso significa que a tensão, né, ela vai ser dada por uma tensão de pico, né, que é o valor máximo, vezes o cosseno. Lembrando aqui que o cosseno está dentro, a imagem está ligada entre os valores 0 e 1, né? Menos 1 e 1, desculpa. Então, a minha tensão no resistor, ela vai ser uma variação da tensão de pico, né, que é a tensão máxima que pode ocorrer, vezes essa função cosseno, que é o que causa a alternância dos valores de tensão no meu resistor, no meu gerador. Então, se a gente for aplicar a lei de Ohm, né, usando essa definição, a gente vai dizer que a tensão é igual à corrente vezes a resistência desse resistor. E, portanto, se a gente substituir no valor da tensão no resistor essa tensão de pico vezes o cosseno, isso vai permitir
aqui na equação 4, que a gente passe, né, aqui a resistência, o valor da resistência, dividindo e chegando na equação 5, que é tensão sobre corrente, tensão sobre resistência, mas tensão sobre resistência, ela é uma corrente, ela é uma medida de corrente. Então, se a gente está usando aqui uma tensão de pico, natural que a gente possa definir isso como uma corrente de pico. Então, não é que a gente fala assim, tem aluno que às vezes olha para esse tipo de coisa e fala, olha, da onde surgiu essa corrente de pico? Não, a gente definiu, toda vez que o livro faz esse tipo de brincadeirinha, é porque ele está definindo uma nova variável para a gente. Nesse caso, corrente de pico. Então, se a gente olhar a tensão e a corrente são funções de pico, né? São funções de cosseno de ômega t, os dois casos, então a gente pode dizer que está em fase. Se a gente fizer um gráfico dessas grandezas, esses gráficos vão estar, esses valores dessas funções vão estar em fase. A gente ainda pode calcular o que é a potência entregue nesse resistor, né? Nessa situação aqui, a expressão 6 entrega para a gente o que é o valor instantâneo, né? O valor da potência naquele momento, tá? Pela relação I quadrado vezes R. Então, substituindo lá no lugar de I quadrado, de pico vezes cosseno de ômega t, isso ao quadrado vezes R, acaba gerando essa última expressão aqui da equação 6. E aí a gente conclui, o que a gente pode concluir aqui é que o valor da potência ela vai variar de 0, né, até o valor de pico. Todavia, a gente acaba tendo interesse em saber qual que é a potência média, né, que está sendo dissipada em ciclos completos. Para isso que a gente precisa fazer é calcular a média dessa expressão, né? Ou seja, se a gente calcular aqui, a gente vai ter, eu estou usando uma simbologia de menor-maior, com o P no meio para representar que isso aqui é uma média, o livro trata isso aqui como P médio, e aqui, ou ainda como essa definição entre parênteses da média. Então, isso aqui vai ser basicamente como o I de pico, ele é um valor fixo a partir do momento que eu determino minha força eletromotriz do sistema. O meu R também é uma constante, né, do resistor, a menos que eu troque o meu resistor. Então, o que a gente precisa calcular é a média da função cosseno ao quadrado de ômega t. E aí o livro, simplesmente, eu procurei em vários livros mesmo, a maioria dos livros que eu olhei de Física 2, ele fala que o valor médio de cosseno ao quadrado de ômega t, em um ou mais períodos completos, né, ele vai ser igual a meio. E que esse resultado pode ser visto com a identidade cosseno ao quadrado de ômega t igual a seno quadrado de ômega t. Eu sugiro que vocês façam essa brincadeira, mesmo para rever alguns conceitos de cálculo e tudo mais, e logo no material na sequência eu executo esse cálculo. Assim, pode ser que eu não tenha escolhido o melhor caminho para fazer esse cálculo, mas eu tentei buscar o caminho que fosse mais geral possível, ou seja, que fosse mais abrangente em relação às definições que estão sendo empregadas, e além disso que eu pudesse visitar o maior conjunto de relações trigonométricas, ou seja, que funcionasse para a gente como uma mini revisão de relações trigonométricas e de cálculo rudimentar, integral e diferencial.
Então, eu sugiro que vocês façam, e no próximo conteúdo em vídeo eu vou apresentar o que eu fiz como cálculo, e aí a gente vai revisando algumas ideias, algumas substituições. Bom, pelo momento é isso. Mais uma vez, eu me coloco à disposição para quem tiver dúvidas e tudo mais. Espero que todos possam desfrutar dessa disciplina, aprender, se divertir, porque no fundo é o que vale. Então, até a próxima. Os vejo, ou pelo menos nos falamos em breve. Tchau, tchau.